Olá, pessoal. Na videoaula passada, nós trabalhamos a ideia do processo de desenvolvimento de liderança, né? Nós trabalhamos a ideia de que liderança ela é uma competência, e se ela é uma competência, ela pode ser desenvolvida. E nós fizemos uma relação direta com o modelo, né, do Charan, né, o modelo de desenvolvimento de liderança do Charan, e trabalhamos a ideia de como é que esse processo de liderança ele impacta principalmente no que a gente chama de efetividade do líder. Então, nessa aula agora, nós vamos discutir, né, como ser um líder efetivo. Vamos trabalhar a ideia da efetividade de liderança. Mas primeiro a gente tem que definir, né, o que é ser líder, né? Eu gosto muito, você vai ver no próximo slide, eu gosto muito, né, da ideia, né, de liderança do John Gardner, de líder, na verdade, John Gardner. O John Gardner diz o seguinte, ó, líderes são aqueles que concebem e articulam objetivos capazes de elevar as pessoas além de suas preocupações mundanas e que as une em busca de algo que mereça seu esforço maior. Interessante, né? Você diz o seguinte, ó, ele fala sobre pessoas que têm capacidade, né, de tirar as pessoas do que eles chamam de preocupações mundanas e levar elas em busca de algo que mereça seu esforço maior, né? O que a gente chama de mundano, né? O que é mundano? Mundano é as coisas que acontecem, né, no dia a dia. Mundano na verdade, é algo ligado ao nosso cotidiano, o nosso corriqueiro. Mas é interessante verificar o quanto de energia a gente gasta com essas questões que a gente chama de mundano. Esse exemplo do Gardner, ele é um exemplo que se coaduna de forma bastante eficaz, né, com a ideia de liderança do Nelson Mandela. Mandela, quando ele assume o poder na África do Sul, ele assume o poder na África do Sul e ele tinha um projeto, que era um projeto bastante grandioso, que era de unificação da África do Sul. Ou seja, era tornar a África do Sul uma África do Sul multirracial, né? A gente sabe muito bem o que acontecia naquele período na África do Sul. A gente tinha o que chamava de apartheid, ou seja, a gente tinha uma minoria branca, né, que dominava uma maioria branca e lhe tirava todos os seus direitos. E é interessante verificar o seguinte, como é que esse grande projeto do Mandela era um projeto que tinha que abarcar toda a sociedade. Como é que ele trabalharia para abarcar toda a sociedade? As pessoas que estavam do outro lado, na verdade, principalmente os brancos, eles imaginavam o seguinte, esse cara ficou 27 anos preso, a gente tirou tudo que tinha que tirar dele. Esse indivíduo agora que chega ao poder, o que ele vai querer? Ele vai querer se vingar. Vingança para o Mandela era algo que a gente chamaria de mundano, era algo pequeno. Olha só, ele dizia, eu tenho um projeto muito maior do que isso. Eu tenho um projeto que é um projeto de unificação da África do Sul. E unificação da África do Sul, ou ter uma África do Sul multirracial, significa englobar todas essas pessoas. Esse era um grande projeto. Então, para o Mandela, vingança era mundano. Para o Mandela, além de vingança, a cor da pele era mundana, a língua era mundana. Todos esses aspectos eram aspectos muito pequenos, que eram muito valorizados pelos outros, mas para ele isso era algo muito menor. Ou seja, ele tinha um projeto que era um projeto muito maior do que isso. Era um projeto que englobaria toda a África do Sul e, obviamente faria com que a África do Sul se tornasse um farol para o resto do mundo. O Mandela, nesse processo, ele vai trabalhar com o que o David Wood chama de vários papéis da liderança, né? Vários papéis da liderança. Ele vai pensar estrategicamente, ele vai trabalhar como executor, né? Ele vai fomentar o capital humano, ele vai desenvolver-se individualmente, né? E ele vai fazer com que a África do Sul, essa visão, ela perdure por muito tempo. Vamos ver como é que isso se dá. Aqui, ó, você tem aqui, ó, o que a gente chama de código da liderança, né? Que é o modelo criado por David Wood e que a gente vai trabalhar o seguinte, ó. No primeiro momento, quando Mandela pensa essa visão dele, né? Essa visão de unificação da África do Sul, ele está no primeiro papel, pensando estrategicamente, né? Pensando no longo prazo, ele está preparando o futuro.
né? Mas o Mandela tem clareza do seguinte: olha, eu não consigo fazer isso sozinho, né? Se ele não consegue fazer isso sozinho, ele tem que sair, né, do longo prazo, da estratégia e começar a pensar como executor. Ele tem que executar. O que eles chamam de regra 2 é fazer acontecer. Para fazer acontecer, ele precisa engajar as pessoas, né? Então, nesse processo, ele vai ter ainda no curto prazo o que a gente chama de o papel do gestor de talentos. Ele vai engajar o profissional talentoso. Quem é esse profissional talentoso? As pessoas que, na verdade, tenham as competências que são as competências necessárias para esse processo. E aí, no longo prazo, novamente, ele vai ser um fomentador do capital humano, ou seja, ele vai tentar formar uma próxima geração para que essa visão ela perdure durante muito tempo. Mas o Mandela percebe o seguinte: ó, eu também preciso investir em mim mesmo, né? Eu preciso desenvolver as minhas competências. Se você pode verificar, né, que ele passa por todos esses papéis que o Urit chama de papel de liderança. Bastante interessante isso, né? Essa coisa que o Urit chama de o código da liderança. Mas o líder, né, para obter resultado, ele precisa também mobilizar estilos de liderança. Aí a gente vai ver no próximo slide como é que a gente pode trabalhar esses estilos. A gente vai tomar como exemplo, né, os 6 estilos de liderança do Goleman. O Goleman trabalha com 6 estilos. Ele diz o seguinte: ó, qualquer um pode desenvolver cada um desses estilos, né? O estilo despótico, que a gente conhece muito bem, o visionário, o agregador, o democrático, o agressivo e o conselheiro. Cada um desses estilos, né, eles devem ser mobilizados em uma situação específica, ou seja, a gente não pode ser o que o pessoal gosta de chamar de líder Gabriela. O que é o líder Gabriela? O cara que usa o mesmo estilo em qualquer situação. Tipo assim, nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim. O que ele tem que fazer é mobilizar um estilo em cada uma das situações que seja necessário a utilização daqueles estilos. Vou tentar dar um exemplo mais prático sobre essa situação. Vou escolher 2 estilos aqui, ó, o estilo agregador e o estilo agressivo, né? Qual é o modus operandi do líder agregador? Ele cria harmonia e estabelece vínculos emocionais. O estilo numa só frase: primeiro as pessoas, né? E o estilo agressivo, ele estabelece altos padrões de desempenho, né? O estilo numa só frase: faça como eu faço já. Aí o Goleman diz o seguinte: ó, e quando a gente não aprende, né? Quando a gente não tem o estilo, o ideal é a gente aprender o estilo. Aí eu pergunto: e quando a gente tem dificuldade de aprender esse estilo, como é que a gente pode fazer? Eu posso fazer utilizando o estilo de outra pessoa da minha equipe, né? Usando o estilo de uma outra pessoa da minha equipe. Vou tentar dar um exemplo rápido. Teve um período que eu estava muito doente, né? E você pode perceber que eu não melhorei muito. Eu estava muito doente e aí eu tive que me internar durante 15 dias numa clínica na Gávea, na Barra da Gávea aqui no Rio de Janeiro. E aí fiquei 15 dias internado lá. E quando eu fui fazer a internação, eu fui com a minha mulher, que é agregadora, e o meu sogro, que é agressivo. O meu sogro é agressivo. E aí, como característica de cada um deles, né? Olha só, eu precisava me internar rápido, né? E eu precisava me internar rápido e precisava que fosse rapidamente resolvido os problemas que eram burocráticos, por exemplo, com plano de saúde, internação, etc. Nesse momento eu vou usar quem? Eu vou usar meu sogro. O meu sogro, ele é agressivo. O meu sogro, em 10 minutos eu estava internado. Obviamente que eu estava internado, mas ele tinha brigado com todo mundo, estressado todo mundo. Isso é uma característica do agressivo, né? Ele consegue resultados rápidos, mas, por outro lado, ele cria uma relação de conflito constante com as equipes. E aí, mas eu já estava internado, isso era importante para mim. E eu estava indo para o quarto, agora eu não preciso mais do meu sogro. Falei para ele: pode ir para casa, que agora eu não preciso mais de você. Agora eu preciso de quem? Eu preciso que as pessoas cuidem de mim. Então eu preciso do estilo da minha mulher, que é agregadora. A minha mulher, ela cuida dos outros, né? Ela cuida dos outros. E aí, para cuidar dos outros, ela cuida dos outros para que as pessoas cuidem de mim. Então a gente entrou no quarto e ela falou assim: Marcos, eu vou ter que ir ali lá embaixo comprar umas caixas de bombons, né? E ela foi lá embaixo, comprou umas caixas de bombom e uma cesta de bombom e encheu o quarto de bombom. A primeira enfermeira que entrou, ela falou: quer um bombonzinho? Aí eu falei: não, obrigado. Ela: pega um bombonzinho para você e um bombonzinho para as outras pessoas aí. Avisa para todo mundo que aqui tem bombom. Olha só, era o dia inteiro durante esses 15 dias, todo mundo entrando lá no quarto, né, para atendimento. Às vezes de madrugada eu estava dormindo, alguém me acordava, né, com
medindo a minha pressão, eu falava, pô, tá medindo a pressão? Não, tô medindo a pressão. Fala, pega o seu bombom e vai embora. Na verdade, é o seguinte, a minha mulher, ela cuidava dos outros, né, para que as pessoas cuidassem de mim. Repara o seguinte, ó, eu não podia usar os estilos, eu utilizei os estilos dos outros, obtendo esses resultados. Uma outra coisa que a gente vai trabalhar a partir de agora é as características dos seguidores efetivos, tá? Isso a gente vai trabalhar na próxima aula.